Olá, estamos de volta no nosso curso de formação de professores na área de legislação educacional. Agora saímos finalmente do título 2º, entramos no título 3º da LDB. Estamos na aula de número 17 e vamos falar do artigo 4º, em específico o artigo 4º, inciso 1º, que vai falar dos deveres do Estado, começando com o ensino obrigatório. Muito bem, o primeiro cuidado que você tem que ter com o título 3º é entender a figura da palavra Estado. Note bem que Estado está escrito com E maiúsculo e no singular. O artigo 4º apresenta o dever do Estado ou os deveres do Estado para com a educação. Estado com E maiúsculo e no singular nada mais é do que a República Federativa do Brasil, fundada em 15 de novembro de 1889, através de um ato revolucionário militar. Isto é, através de uma revolução militar, tanto que quando instaurada, foi chamada pela história de República da Espada. Isto é, um golpe militar encerra o Império no Brasil e instaura a nossa primeira república, uma república militarizada. Dando continuidade, então falar de Estado é falar da República Federativa do Brasil, é falar da figura da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios, agindo em conjunto em prol de objetivos em comum. Então aqui não estamos nos referindo a Estados-membros da Federação, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul ou Rio Grande do Norte. Não, estamos falando da formação da República. A República é formada pela união indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e municípios, artigo 1º da Constituição Hammurabi, e a figura da União. A figura da União é o próprio Estado, visto sob o ponto de vista do direito público interno. Então, política e administrativamente, eu posso falar de União, Estados, Distrito Federal e municípios. Se eu falo no sentido político, administrativo. Se eu falo no sentido de formação do Estado, caio no artigo 1º, então o Estado é formado pela união indissolúvel dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios. Temos aí uma análise conjunta do artigo 1º com o artigo 18 da Constituição. Então, em matéria de obrigações do Estado para com a educação, vamos poder observar aqui no artigo 4º que elas se dividem em dois grandes grupos. Obrigações do Estado para com a educação superior, expressas através dos incisos 3, 5 e 9. 3, 5 e 9 do artigo 4º, que é o que estamos iniciando nesta aula. E obrigações do Estado para com a educação básica, expressas através dos incisos 1, 2, 3, que é comum ali, por isso eu deixei em vermelho, com as obrigações do Estado para com a educação superior, inciso 4, inciso 6, inciso 7, inciso 8, inciso 9, que também é comum com as obrigações da educação superior, e inciso 10. Note que apenas um inciso, o inciso 5 do artigo 4º, não é comum entre as obrigações da educação superior com relação à educação básica. Cada um desses incisos será detalhadamente trabalhado em nosso curso, assim como trabalhamos detalhadamente cada princípio norteado, contido no artigo 3º da LDB. Então começamos agora a delinear cada um dos incisos, cada um dos deveres do Estado para com a obrigação. Iniciamos com o inciso 1º, que versa que é um dever do Estado oferecer, assegurar a educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade. Educação básica,
pode ver, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. A primeira coisa que você tem que observar é, esta redação ela é do ano de 2013. Repetindo, esta redação do artigo 4º, inciso 1º, ela data do ano de 2013. Essas datas que eu vou apresentar para você, na qualidade de professor, você como professor, precisa saber e conhecer todas elas. Primeiro, para dar uma aula de qualidade, e segundo, para responder aquelas perguntas de prova que no normal, no geral, todo mundo erra. Então, primeira coisa que você tem que entender, a primeira coisa é a divisão e as subdivisões da educação básica. A gente sabe que a educação básica ela é composta de etapas. Então, a educação básica ela é formada pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. Isso para você, professor, não é novidade. Até porque já estudamos isso aqui. A educação infantil ela é dividida em 2 etapas. Aquela primeira etapa que está ali em azul, que é a creche. E a etapa que está em vermelho, que é a pré-escola. Destacando que, segundo as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, a última das colunas, lá no primeiro quadrado azul, a creche é para crianças de 0 a 3 anos de idade, 3 anos e 11 meses de idade, segundo as DCNs para a educação infantil. E, ainda nas DCNs para a educação infantil, vamos observar que a pré-escola é para crianças de 4 até 5 anos e 11 meses de idade, em regra. Por quê? Porque existe exceção a essa regra que nós vamos estudar mais adiante, aqui, quando aprofundarmos o artigo 4º. Não agora, mas em regra, crianças de 4 até 5 anos de idade e 11 meses, em regra. Então observe que a regra contida no artigo 4º, inciso 1º, nos remete à noção de obrigatoriedade da educação básica dos 4 aos 17 anos. Se eu falo 4, então a obrigatoriedade começa aqui nos destaques em vermelho, na pré-escola. Seu filho, quando fizer 4 anos de idade, seu tutelado, seu educando, ao completar 4 anos de idade, em regra, deve estar matriculado na pré-escola, por obrigação legal. Com 4 anos, ele é obrigado a estar na pré-escola. Depois partimos para o ensino fundamental, que é dividido também em 2 etapas. Os chamados anos iniciais, aqui no primeiro quadro em vermelho, que terá o tempo de duração da ordem de 5 anos. E vai abranger as idades de 6 a 10 anos de idade, de acordo com as DCNs para o ensino fundamental. E os anos finais. Então, ensino fundamental é dividido em 2 etapas, anos iniciais com 5 anos e anos finais com 4 anos de duração. Total, 9 anos. Anos iniciais de 6 anos de idade, segundo as suas respectivas diretrizes, até 10 anos. E anos finais de 11 a 14 anos de idade. E chegamos aqui no ensino médio, cujo oferecimento ele é obrigatório e a matrícula também é obrigatória até os 17 anos de idade. Hammurabi, se o jovem completou 18 anos de idade, 19, e não concluiu o ensino médio, ele é obrigado a continuar matriculado? Não, não é. Mas ele é obrigado a continuar matriculado na escola até os 17 anos de idade, não tendo ele concluído ainda o ensino médio. O tempo para a conclusão do ensino médio é da ordem de 3 anos, segundo a própria LDB e segundo as respectivas diretrizes para a respectiva etapa. E ele abarca os jovens de 15 até 17 anos de idade. 15 anos, primeiro ano, 16 anos de idade, segundo ano do ensino médio, 17 anos concluindo o terceiro ano do ensino médio. Então, a primeira observação, a regra que está contida na LDB agora, e para falar a verdade, desde 2013, se coaduna com a regra contida na Constituição. Como assim, Hammurabi? Não entendi. A Constituição Federal, em seu artigo 208, inciso 1º, fala que o dever do Estado para com a educação será efetivado mediante a garantia de, inciso 1º, educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos
17 anos de idade, assegurado inclusive sua oferta gratuita para todos que não tiveram acesso na idade própria. Perceba que essa redação ela é fruto da emenda constitucional número 59 do ano de 2009. Mas note uma coisa, vamos voltar, voltando. A redação da LDB, ela é de 2013. O que estava escrito aqui em matéria de obrigatoriedade do ensino? Em matéria de obrigatoriedade do ensino, o que estava escrito na LDB entre 2009 e 2013? Estava escrito na LDB